Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras de 2024, que foram essas aqui, e eu estou muito feliz. Já é uma tradição de todos os anos fazer esse vídeo e o objetivo principal dele é me ajudar a mapear se eu entendi ou se eu consigo conversar sobre essas leituras que eu fiz, até para que não seja tipo uma leitura por fazer, mas ver se eu consigo sintetizar a ideia de cada livro para conversar depois sobre isso e tal. Basicamente, todos os vídeos do meu canal, o objetivo é esse, que eu consiga armazenar melhor na cabeça tudo aquilo que eu li de uma forma que seja proveitosa e que não seja só uma pilha de livros ali na minha biblioteca que está só se acumulando. Como eu anoto tudo pelo aplicativo Scoob para me ajudar ali a organizar, fazer um cronograma de leitura e tal, eu tenho aqui alguns dados que vão me ajudar a falar um pouquinho sobre eles. Geralmente eu não coloco mais, eu colocava antes, mas eu não tenho mais meta de leitura. Então, tipo assim, às vezes eu fazia, eu quero ler 4 livros por mês. Aí eu via que isso começava a me deixar frustrada e eu perdia toda a vontade de ler. Hoje eu não faço mais isso, não me obrigo mais a ler todo dia. Tipo, eu tenho bem ali na cabeça assim, eu quero ler um pouquinho todo dia, mas eu não vejo mais como uma obrigação. Graças a Deus já passou dessa fase. Eu coloco assim, de tentar ler um livro por mês, e essa é a minha meta básica, entendeu? Eu não tento ficar aloprando assim, eu quero ler 79 milhões de livros no ano. Não tenho isso, justamente porque eu já percebi que quando se torna um estorvo, você começa a não querer mais fazer aquilo. Então, cortei essa ideia, sempre coloco a meta de 12 livros. Pelo relatório aqui que eu tenho do Scoob, esse ano eu li 41 livros, mas falta a Bíblia, que não tá incluso aqui, então vão ser 42, que eu ainda não terminei de ler, ele não tá aqui, que totalizaram 11.127 páginas no total, que dá um ritmo de, eu gosto muito disso que ele faz essa divisão, 29 páginas por dia. E assim, pode parecer que é muito para quem não tem o costume da leitura, mas 29 páginas por dia é muito tranquilo, principalmente considerando que tem dias que você quer ler muito, tem dias que você não tem muita vontade de ler. Então, isso aqui teve dias que eu nem li, mas ainda assim deu certo, porque tem livros que você engata e tem outros que você lê 3 páginas, fecha o livro e fala, nossa, agora eu vou ter que refletir sobre isso aqui por 2 horas. Então, assim, é bem tranquilo, mas eu acho muito legal ver isso, que você fazendo um pouquinho todos os dias, no final do ano você consegue ler uma quantidade legal ali, ou então se aprofundar sobre algum tema que você gosta. Vou tentar ir falando aqui pela ordem de leitura, mais ou menos, mas vou só falando o nome deles e contando um pouquinho sobre. A Sociedade do Anel e as Duas Torres, do Tolkien. E assim, foi uma leitura maravilhosa. Eu já tinha lido O Hobbit, não lembro que ano que foi. E quando eu era adolescente, eu assisti todos os filmes. Quando eu era criança, também assisti os filmes. Então, é aquele tipo de leitura que tá lá, o cenário tá no seu imaginário, né? E eu fui ler e eu falei, cara, é sempre a mesma sensação, que o livro é infinitamente melhor. Não consegui ler O Retorno do Rei, que é o terceiro dessa trilogia, mas esse ano eu assisti também aquela série que saiu Os Anéis de Poder, que me deu muita vontade de ler os primeiros livros, parece que é onde conta. E A Sociedade do Anel foi o primeiro livro que eu li esse ano. Então, tipo, ele me incentivou muito a ler outros livros de fantasia que vocês vão ver que estão aqui na lista também. O Ato Criativo, do Rick Rubin, Uma Forma de Ser. Esse livro também tem resenha aqui no canal. E ele fala sobre o ato criativo. Eu li vários livros sobre... Eu li alguns livros sobre criatividade esse ano. E esse eu gostei porque ele fala sobre criatividade como um ato, não como essa coisa mística que ninguém sabe de onde vem, pra onde vai, como se fosse um espírito que você recebe e aí ele vai embora. Não. Ele foge dessa visão, tipo, sei lá, grega de antigamente, sabe? Da criatividade vir descer assim. E ele fala sobre como nós podemos lidar com a criatividade, sobre como lidar com ela de forma sábia, que a criatividade tem tempo, que pra fazer boa arte você precisa de tempo. Então foi um livro que me ajudou muito, não só como artista, que é meu lado mais hobby, mas também como designer, como arquiteta, né? Porque você usa criatividade em tudo. Você usa criatividade quando você vai criar seus feeds, lavar roupa, arrumar a casa, organizar as coisas. Em tudo tem a criatividade. E você saber o tempo que ela exige, você ver a criatividade com calma, ajuda muito. Então, recomendo demais essa leitura. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, não sei se é assim que fala.
Esse aqui foi um dos meus livros favoritos. Ele é uma ficção científica de distopia, que conta a história de um bombeiro numa época onde os bombeiros, ao invés de ser chamados para apagar o fogo, eles são chamados para queimar livros, porque as pessoas não podem ter livros, é crime. E aí, nessa distopia, nessa sociedade, as pessoas têm muito uso de tecnologia de uma forma que a tecnologia é usada para controlar. Então, eu achei muito legal, porque todo livro de distopia assim, que eu leio, que é tipo da década de 50, parece que eles preveem o que a gente vive hoje. Então, eles citam que todo mundo tem em casa grandes telas negras que repassam imagens e mensagens subliminares para as pessoas o tempo todo, e eles usam conchas nos ouvidos que repassam informações para as pessoas e elas não conseguem ficar em silêncio. E tipo assim, eu li e eu fiquei assim, cara, o cara tá descrevendo nossa vida hoje. E aí uma parte muito legal é que, isso é spoiler, né? Se você quiser ler, e eu recomendo que você leia, não ouça essa parte. Mas minha parte favorita é o finalzinho do livro, onde, justamente por ser crime, ele se encontra com outras pessoas e ele descobre que existem pessoas que vivem os livros. Então, por exemplo, sei lá, é proibido ler o livro Frankenstein. Aí eu leio o livro Frankenstein e aí depois eu escondo esse livro. E agora eu sou o Frankenstein, eu sou a história. Eu carrego essa história e eu conto essa história por onde eu for. Porque ter o livro, ele pode se apagar, mas se ele tá na minha memória, eu consigo contar essa história por toda a minha vida. Gente, eu amei essa leitura. Vou fazer um vídeo só sobre ela, porque é muito bom mesmo. H.G. Wells, A Ilha das Almas Selvagens. Esse tem resenha aqui no canal. Inclusive, a resenha dele ficou muito engraçado, porque eu tinha um cara dando grau de moto na rua no dia. Enfim, esse livro, ele é de... acho que é de terror ou de horror, algo assim. E ele conta a história de um cara que naufraga e vai parar numa ilha, onde tem um cientista que faz experiências com os animais. Onde ele altera um pouquinho, ele mexe nas cordas aqui do cérebro e ele faz com que animais tenham características humanas. E aí, igual no Frankenstein, ele me fez pensar muito sobre até onde que o ser humano deve interferir na natureza e deve criar novas vidas e qual que é o impacto, o que isso significa do ponto de vista moral. Enfim, muito bom. Assista o vídeo, que é mais completo. Aí aqui vem outra saga, que é O Príncipe Cruel, o Rei Perverso e a Rainha do Nada. Não lembro se é essa a continuação, mas é da Holly Black. E esse eu gostei pra caramba. Ele não é, eu acho que ele não é romance. É tipo uma fantasia e ele é de féricos. Então os personagens são tipo ali aquela coisa de ambientação que tem gnomo, tem duende, tem elfo, tem orc. E a história, eu peguei pra ler, vi naquelas recomendações de TikTok, né? E eu peguei pra ler achando que ia ser, tipo, romance. Só que apesar de que tem um romancezinho ali, tem um Enemies to Lovers, que eu acho legal, porém, ele é muito mais sobre... não é batalha, tem batalha também, mas é tipo conflito, tipo Game of Thrones, que tem coisa de enganação e tem o pessoal que tá querendo matar o rei foi morto, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, eu gostei muito dessa parte, gostei muito da interação da personagem principal com o Príncipe Cardan. Então, assim, cara, nota 10. Eu amei essa leitura. E olha só, nesse tem romance e não tem hot. E eu gostei. E é isso, muito bom, nota 10. Frankenstein, da Mary Shelley, também tem vídeo aqui no canal. Ele é uma ficção científica de 1800, eu acho. E a Mary Shelley é uma mulher. Então, tipo assim, é muito legal ver uma escritora tão famosa da antiguidade e que escreveu um livro tão bom. Ele é chamado também de O Prometheus Moderno. E eu acho que esse livro, todo mundo deveria ler ele, porque ele falou comigo muito sobre 2 pontos. Primeiro, sobre essa era que a gente tá agora das inteligências artificiais e tudo mais, e sobre a nossa responsabilidade com tudo que nós criamos. Comigo fala muito do ponto de vista como artista, mas também fala sobre de mãe para filho, de quem ensina para o aprendiz, do professor para o estudante.
da sua responsabilidade sobre tudo aquilo que você repassa para outra pessoa e o que isso pode gerar e impactar outras vidas. Recomendo vocês verem o vídeo no canal. Proclamai as suas maravilhas, do Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe das pregações, o príncipe dos sermões. Esse livro, ele é um livro de teologia no sentido de que é tipo uma pregação escrita. Antigamente era muito comum os pregadores fazerem folhetos das pregações que eles fizeram. Então ele tá pregando em vários lugares e depois ele transforma isso num folheto, num livreto, que é compartilhado. E esse livro, ele é sobre você falar sobre as coisas de bom que Deus faz. Ele fala sobre que todas as conversas que você tem no seu dia a dia, elas têm que, de alguma forma, proclamar a criação de Deus, proclamar a importância, como Deus é bom, como Deus é misericordioso. E, inclusive, eu fiz um audiobook, foi a primeira vez que quer dizer, não foi a primeira vez, mas aqui no canal foi a primeira vez que eu fiz um audiobook. E eu gostei muito da experiência de ler, porque ouvir em voz alta o que eu estava lendo me ajudou a fixar. E ele ministrou muito na minha vida nesse sentido de que tudo que você vai fazer, você deve falar de Deus de alguma forma. Cavalo de Troia, o livro 1, Jerusalém, do J.J. Benítez. Esse livro é uma viagem. Inclusive, eu ainda não fiz a resenha dele, porque eu queria fazer depois de ler pelo menos 3 livros. Mas o que é a história desse livro? Ele é uma ficção científica onde cientistas criam uma máquina do tempo. E aí eles escolhem 3 possíveis lugares para onde eles podem viajar para testar essa máquina do tempo. E eles decidem ir para a época onde se tem mais registros históricos de quando exatamente as coisas aconteceram, que é a época de Jesus. E aí eles viajam para Jerusalém, eles viajam para ver a história de Jesus. E eles levam 2 pessoas, um que fica dentro da máquina do tempo e outro que vai caminhar pelo território e tal, tem um alto preparo, de estudar a língua, para conseguir estar ali naquele ambiente. E é um pré-requisito que as pessoas que vão viajar sejam, não sejam religiosas, que elas sejam, céticas, porque elas têm que dar um relato verídico de tudo que elas vão ver. E na história de Jesus tem milagres, tem maravilhas, tem prodígios, então é importante que seja cético para não se emocionar. Só que, o que acontece? Toda a história do livro, segundo ele propõe, é o que está escrito nos diários desse cara que viajou. E esses diários são enviados para um jornalista. E o nome do jornalista é J.J. Benítez, que é o mesmo autor. Então você lê e é como se fosse verdade. E eu, como cristã, apesar de ser uma ficção científica, eu achei que o livro foi 98% verídico e verdadeiro. A pesquisa do cara foi muito bem feita, muitas notas de rodapé, ele fez uma imersão, ele focou em momentos muito preciosos da narrativa cristã, e ele faz uma alusão àquele texto na Bíblia que fala que Jesus fez muitas coisas andando pela terra, e que se fosse escrito todas essas coisas, não caberia em livros. E esses livros é uma coleção enorme, acho que são 9 livros, e todos são dessa grossura, eles são gigantescos. Esse livro aqui, eu peguei ele pra ler por recomendação do avô do meu marido, e ele é super fã da saga, já leu todos, e rendeu altas conversas super legais, porque a história é muito, 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 muito profunda. Eu gostei demais e eu espero que esse ano que vem, não sei quando é que esse vídeo sai, que eu leia os outros, porque eu gostei demais da leitura. Solilóquios e a Vida Feliz, de Santo Agostinho. Esse aqui, ele é o 2º livro, ou o 3º, porque são 2 histórias, mas ele é o 2º livro que eu leio sobre Santo Agostinho, e ele nunca decepciona. O primeiro que eu li foi Confissões, que é como se fosse um apanhado dos diários dele. E nesse solilóquio é um método filosófico, é um método onde a pessoa conversa com ela mesma, algo assim, para chegar numa compreensão sobre determinado assunto. E a Vida Feliz, ele é uma conversa também dele com outros amigos, onde ele vai falando sobre a vida feliz, é sobre isso, é ele conversando com você. E esses livros de antigamente são legais porque eles mostram o que eu acabei de falar sobre os sonetos, sobre como que as pessoas de antigamente tinham as mesmas dificuldades, almejavam as mesmas coisas que a gente. Feminismo, perversão e subversão, e esse outro aqui, o mínimo que você precisa saber sobre feminismo. Os 2 são da Ana Campagnolo. E esse aqui eu ainda quero fazer um vídeo sobre, não vou conseguir abordar de forma muito ampla tudo que eu li nesses livros, mas o que acontece?
eu peguei essas leituras para fazer com todos os pés atrás do mundo, justamente por causa da fama que existe ao redor dos livros, né? Tipo, ela tá associada a algumas figuras, como por exemplo o Bolsonaro, e aí que é uma figura que eu pessoalmente não gosto muito, mas é minha opinião, cada um tem a sua. E como ela estava diretamente associada, eu já comecei a ler o livro com aquele pensamento assim, ai, não vou gostar. E o que eu gostei? A autora, ela dá o ponto dela sobre o feminismo, de que o feminismo, ele é muito mais sobre perversão da feminilidade e subversão de valores do que sobre igualdade, de fato. Essa, vamos dizer que é a premissa central das leituras. Mas para ela falar sobre isso, ela não fala assim, feminismo é errado e pronto. E ela também não fala, mesmo sendo uma autora cristã, e eu também sou cristã, lembrando, né? Ela não fala sobre isso assim, a Bíblia condena o feminismo, pronto, acabou. Não. Ela pega trechos de autoras feministas importantes, como Simone de Beauvoir, Beth Friedan, Margaret Sanger, entre outras aqui que eu não vou lembrar de cabeça, e ela cita trechos dessas autoras e ela fala, vamos ver de verdade o que esses textos falam? Será que o feminismo que chegou para você é realmente o que esses escritos originais falam? E ela explicou também uma coisa que eu já tinha tido contato quando eu fui ler alguns autores sobre o Manifesto do Partido Comunista, que é que toda corrente ideológica ela tem um início, um estopim, um lugar onde tudo começou, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão, que é o objetivo final. E por que é importante a gente ler os livros integrais dessas ideologias? Tipo assim, por que eu não posso acreditar, feminismo é o que eu acho que é, ou então, feminismo é relativo, porque isso não se aplica a nada. Você não pode dizer que cristianismo é o que você acha, você não pode dizer que direita é o que você acha, que esquerda é o que você acha. Não, a maioria desses movimentos, vamos chamar assim, religiões, ideologias, visões, teorias, tudo isso, elas foram feitas baseado num contexto, baseado em autores, baseado em textos, em manifestos. Então não tem como você dizer que concorda com aquilo sem você conhecer onde que se originou, quem é que são os principais nomes, como que foi a história da vida dessas autoras, o que elas escreveram. E aí ela traz isso. Então eu acho que assim, mesmo que você seja feminista, eu considero que essas leituras elas são legais para você ter um outro ponto de vista ou talvez um estopim de por onde começar. Porque, por exemplo, inspirado nessas duas leituras, eu comecei a ler O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Não terminei ainda, estou nos primeiros capítulos. Mas eu comecei a ler justamente porque eu falei assim, eu lia, aí eu falava, não, ela não tá falando a verdade. Aí eu ia caçar a história, né, pra ver se era aquilo mesmo. E eu falava, cara, é isso mesmo que ela botou. A autora original do texto feminista realmente falou isso. E isso me chocou muito. E eu acho que todas nós deveríamos dar o benefício da dúvida para tudo ao nosso redor. Então, você segue uma religião, pesquise sobre essa religião. Você segue uma vertente ideológica, pesquise sobre essa vertente. Que é o que eu sempre falo aqui no canal, né? Tipo assim, eu gosto de não ler só aquilo que eu concordo. Eu gosto de ler aquilo que eu não conheço para que eu tenha a minha própria opinião sobre aquilo. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Nós seríamos uma sociedade muito mais inteligente e aberta para comunicação, se todo mundo fizesse isso. Então, recomendo a leitura. Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Esse livro tem resenha aqui no canal. E ele também é uma das minhas leituras favoritas desse ano, porque ele fala muito sobre a busca por Deus e a performance, sobre como que às vezes nós estamos buscando a Deus mais pensando na performance de fazer muito, ler muito, orar muito, jejuar muito, e a gente se esquece do principal ponto de buscar a Deus, que é você querer buscar a Deus, você condicionar a sua alma a desejar ter Deus até que nada mais importe. Então assim, ele tem eu falo muito sobre ele no vídeo, mas tipo assim, ele tem umas sacadas assim, que eu li o livro, fechei assim e falei, caramba, maravilhoso, nota 10. Oração, o exercício contínuo da fé, de João Calvino. Esse foi o primeiro livro do João Calvino que eu li, e o João Calvino é muito famoso por causa do calvinismo, que é uma vertente teológica sobre predestinação, que é meio que rival, vamos dizer assim, apesar de que os dois não eram rivais, do arminianismo. Então, tipo assim, quando eu tava começando a estudar teologia, esse era um tema que me deixava muito embasbacada, eu achava que eu tinha que entender a todo custo, depois eu me libertei disso, graças a Deus. E eu fui ler esse livro achando que às vezes ia
ia ter algo sobre isso, mas como tudo é muito mais simples quando você vai ler a história. E esse livro fala sobre a oração, sobre como é uma busca diária de Deus e principalmente sobre como o Pai Nosso é um guia de como saber orar. E aí ele fala sobre isso. Eu recomendo vocês verem o livro, que é o vídeo que eu fiz da resenha, que é muito mais completo. 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, que é de Marina Colasanti. Esse livro ele é bem curtinho e ele é feito por mini histórias que são tipo contos. Talvez se vocês já leram aqueles contos greco-romanos, eles são bem parecidos, que são histórias pequenas que têm uma lição de moral. E esse livro, apesar de ser pequenininho, é um desses que eu citei que você lê e você fica pensativo, porque os livros são bem subjetivos, mas fazem você refletir muito sobre quem você é, sobre amor, sobre a construção do seu caráter, a construção da sua vida. Então, foi um livro aleatório que tinha aqui na biblioteca da época que eu era adolescente, criança, e eu gostei demais de ler, foi uma surpresa. Livro dos Sonetos, esse livro ele é bem curtinho, deixa eu ver se eu consigo ver aqui os autores dele, ó. Ele é uma coletânea de sonetos de Camões, Fernando Pessoa, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, Machado de Assis e outros, e eles são escritores brasileiros e portugueses. O que eu gostei? Eu lembro que eu escrevi uma resenha sobre esse muito parecida com quando eu li a Ilíada, foi a mesma sensação, que é a de ver que esses livros, agora eu acho que eu tô confundindo, não tenho certeza, mas eles são antigos, 1900 e alguma coisa, eu acho. Pode ser que eu esteja errado. Mas eles são livros, são sonetos que são antigos, mas assim como quando eu li a Ilíada, que é bem mais antigo ainda, me dá aquela sensação legal de perceber que nós e os antigos somos as mesmas pessoas. Somos pessoas passando por conflitos, vivendo amores, vivendo sentimentos. E é muito legal. Eu me sinto como uma viajante no tempo, lendo sobre o que essas pessoas falaram, sobre a vida delas há tanto tempo atrás, e perceber que nós somos as mesmas pessoas, tipo, sim, vagando por esses sentimentos e sentindo isso tudo e escrevendo como artistas, tipo, desabafando através da arte. Eu fico com essa sensação de que eu tô viajando no tempo ali enquanto tô lendo. O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. Esse livro ele é bem curtinho, mas da mesma forma que eu li O Ego Transformado, de Tim Keller, Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele tem, acho que, 120 páginas, algo assim, e ele fala sobre o que o Evangelho verdadeiramente prega e como nós precisamos retornar para isso, que o Evangelho é falar sobre Jesus, não é sobre os nossos desejos, não é sobre o que nós queremos, não é pegar a Bíblia e falar, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. É sobre você seguir a risca, porque o amor de Cristo nos inspira a entender o que é o amor sacrificial, o que é se sacrificar dia após dia. E assim, ele é um livro cirúrgico. Você lê assim, você lê 2 páginas, ele é desse tamanho assim, ó. Você lê 2 páginas, você tem que fechar o livro falando, nossa, porque ele desce rasgando assim, uma leitura maravilhosa, nota 10, recomendo demais. História da Arte, de Graça Proenza. Esse livro aqui, ele é obrigatório para todo mundo que já fez história, que já fez arquitetura, que já fez design. E eu sou formada em arquitetura e esse ano eu me pós-graduei em design gráfico. Então, eu queria muito pegar um livro desses e ler de cabo a rabo, assim, para ter esse conhecimento fresco de novo na memória, porque eu acho que todo mundo, todas as faculdades, a gente não deveria só fazer a faculdade e pronto, deixa pra lá. Acho que a gente tem que estar sempre renovando os nossos conhecimentos. E eu gostei demais de ler, gostei demais de ver a visão da Graça Proenza sobre toda a história da arte e principalmente sobre, conhecer pontos de vistas diferentes também. Por exemplo, teve uma história que me marcou muito, que foi sobre aquela treta, quem é da arte vai saber, da Anitta Malfatti e do Monteiro Lobato. E quando eu fui ver sobre a história, eu vi que o posicionamento dele, o que ele escreveu, não era exatamente o que hoje em dia as pessoas falam, tipo, no Twitter, a treta do Monteiro Lobato. E assim, não dá pra falar tanto assim, eu tenho que falar tipo 1 minuto sobre cada livro, mas eu achei muito legal isso, de ver o quanto da história a gente não conhece e a gente até replica sem conhecer. Então assim, nota 10, a minha leitura. Aí aqui tem 2, que eu tenho uma opinião muito complexa. Um é Clube do Livro dos Homens e o outro é Missão Romance, que é tipo uma continuação, que é da autora Lisa Kay Adams. Como eu acabei de falar, eu não gosto de hot. Eu não acho legal a experiência, eu já citei isso
no vídeo da outra vez. Tem outro livro aqui na lista que também tem, que é Corte de Chamas Prateadas, que é o último livro de Akultar que eu não tinha lido. E esses 3 livros tem hot e eu achei um saco, porque, tipo assim, você tá lendo a história, você quer saber o que acontece, porque é continuação de uma leitura. Tem um romance legal, muito bem construído, você se conecta com a narrativa. Só que eu não sei muito bem porque tá muito famoso, tá muito na moda fazer livros com hot. E pra mim não tem graça nenhuma. Tem graça nenhuma, tipo assim, é um negócio que geralmente é muito... Ai, sei lá, me dá uma sensação de que não era pra você estar lendo isso, entendeu? A minha visão sobre sexualidade, etc., é que isso é uma coisa que é pra acontecer dentro do casamento, você e seu marido. Não era pra estar escrito desse jeito. E eu acho que tira muito da magia. Eu vejo até... A gente tá em grupos literários, sei lá, né? E eu vejo que muitas mulheres, às vezes, criam expectativa em coisas que não existem, porque isso é claramente uma fantasia. E aí depois você se decepciona por causa de uma coisa que alguém inventou? Não, meu Deus do céu. Então, assim, não é que eu me arrependo de ter lido, porque a parte da historinha, a parte romântica, eu achei muito legal, principalmente o Clube do Livro dos Homens, o primeiro, porque eles são um casal, então eles já são casados, eu achei isso legal. Mas tem a santa paciência, não gostei, negócio de hot. O Corte de Chamas Prateadas também, eu li porque nesse livro que tem a parte do casamento da Feire e do Rissande. E eu tava doida pra ver, porque, pô, eu tô ansiosa pra maternidade e tal. Tô tipo assim, nossa, Rissande e Feire vão ter um filho, que demais. A maior parte da história nem é eles dois, é a Nesta, que eu nem gosto tanto. E aí tem um monte de coisa lá, nossa, não gostei. Scanner, Alienígenas Entre Nós. Esse livro foi recomendação do meu marido, ele foi um lançamento de uns anos atrás, e ele é um livro sobre alienígenas. E como eu gosto muito de alienígenas, tanto é que eu escrevi um livro sobre isso, eu gostei bastante, porém, Sangue de Jesus tem poder. Tem umas partes do livro que ele é muito ruim. Isso são, assim, críticas verdadeiras. Ele é livro adolescente, tipo, livro que você se diverte lendo assim, sabe? Mas, geralmente eu leio livros que o protagonista da história, a protagonista é uma mulher. E nesse é um cara. E o livro foi escrito por um cara com uma outra mulher. Não sei quem escreveu mais. Mas os pensamentos desse menino são muito nada a ver. E aí, tipo assim, eu tava lendo e pensei assim, nossa, que menino infarento, velho. Pelo amor de Deus, que agonia. E pra piorar, o livro, a continuação, eu não encontrei por nada em português. Então, tipo assim, eu não sei o que acontece na história. E tô pensando se eu me arrisco em ler ele em inglês, com o risco de entender 20% da história, porque eu não sou fluente. Mas assim, nota 7, foi divertido, gostei da leitura, mas que menino chato, viu? A Paciência, de Francisco Faus. Esse livro é muito legal, porque assim, eu peguei ele pra ler por causa de uma das leituras do Clube do Livro, que eu falei que eu faço parte agora. E ele não é um livro muito grande, eu acho que ele tem umas 100 páginas... Não, minto, menos que isso, acho que ele deu umas 50 páginas, algo assim. Eu não tenho certeza porque ele tava em tamanho de folha A4. Mas ele é um livro que ele fala sobre a paciência e ele tem uma frase que me marcou, que é tipo que a paciência é a arte de saber sofrer. Você sempre vai sofrer situações da sua vida, tanto é que a Bíblia fala, Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, os medos, os temores sempre vão estar ali, você tem que saber aprender a lidar com isso. E nesse livro ele fala sobre isso e como a paciência às vezes é sobre você saber falar a coisa certa ou não falar, ou então fazer a cara certa. Ser paciente é muitas coisas e o Padre Francisco cita exemplos de pessoas que foram, principalmente da Igreja Católica, freiras, padres com quem ele interagiu, que eram exemplos vivos da paciência. Então eu gosto muito quando o autor, para ele embasar o ponto dele, ele usa a história de vida de pessoas que assim, tava vencendo uma doença muito tenebrosa e assim, até o último segundo da vida dele foi muito paciente, foi muito bondoso. Cara, isso é lindo, porque são pessoas, não é tipo um super-herói, eu não tô lendo assim, o Superman era paciente. Não, a gente tá lendo uma história de alguém real que foi capaz, então eu também posso ser capaz. Eu gosto muito desse tipo de história. O Dom Criativo, de Huckmacher. Esse livro ele é do Huckmacher, que é um autor que eu amo de paixão, que inclusive é citado naquela música do Marcos Almeida. E ele é de teologia, ele é professor de história, artes e teologia sobre as artes. Então ele fala sobre o dom criativo do ponto de vista cristão.
e é maravilhoso, ele cita muito a Bíblia. Assim como outros livros que são dessa área, eu não acho que ele é tão simples. Mas, como é que eu vou explicar? Tipo assim, tem trechos dele que, apesar de não ser tão simples, eu não achei tão simples. Então, tipo, eu acho que é uma leitura um pouco mais difícil. Eu acho que ele tem muito pra gente aprender. Então, você começa a ler ali, sei lá, se eu absorver 10%, ele já me ministrou muito. Porque ele fala muito sobre o dom criativo como uma característica que nós temos como criação de Deus. E a responsabilidade que nós temos sobre isso. Então, gostei bastante. A Casa de Vidro, de Ana Fagundes Martino. Esse livro ele é bem curtinho, ele tem 67 páginas. E eu peguei ele pra ler porque tava, tipo, eu acho que tava muito baratinho lá na Amazon. E como eu uso o Kindle, né? E aí eu tava tentando fazer... Tava lendo um monte de livro lá daqueles que eu acabei de citar. E aí eu queria fazer uma transição pra outra leitura. Esse livro, eu não sei se eu entendi muito bem a leitura dele. Ele é uma coisa meio fantasia, meio mistério. E é romance. Só que é um romance... Cara, eu não sei nem explicar. É um romance e o cara, ele parece que é um ser de outro lugar. E tem um negócio sobre o jardim. Então, tipo assim, é um livro que eu acho que eu quero reler pra ver se eu entendi direito. Mas eu achei a leitura, a escrita da autora muito sensível, muito profundo, assim. Ela faz você entrar de verdade na ambientação do livro. Então eu gostei bastante disso. Mas eu confesso que esse eu acho que eu não entendi muito bem a história, não. Insurgência, esse aqui é muito importante porque é uma HQ que tá começando agora, do Márcio Vieira e Cauã Batista. E eles dois são aqui do Tocantins e estão escrevendo essa HQ que é tipo, é uma vibe meio distopia, mas também lembra um pouco de Avatar, de Mad Max, porque é meio distópico, pós-apocalíptico. E ele mostra o cenário de Palmas, que é a minha cidade, como que vai ficar num cenário onde a gente não cuidou do meio ambiente. E assim, a história tem ação, o traço do desenho do Cauã é muito, muito, muito legal. E eu tive o prazer de estar no lançamento da HQ, essa é a primeira, então vai ter outros volumes também. E é muito legal acompanhar o crescimento deles e ver como que tá tipo, desenrolando e tal. Principalmente porque tem continuação, então eu estou aguardando para saber o que vai acontecer na história. Tem 3 personagens principais e tem também algumas referências indígenas, e aqui nós temos muitos povos indígenas no Tocantins. Então eu achei demais a ideia, o princípio da ideia, o traço da HQ. Nossa, gostei muito, nota 10. Breve manual de leitura do livro de Apocalipse, de J.C. Riley. Esse aqui, ele também foi tipo um livreto de uma pregação. Então, assim, ele é um livro bem curtinho e ele é uma pregação que fala sobre o livro de Apocalipse. Eu confesso que eu peguei esse livro pra ler achando que ele ia ser um breve manual de leitura do livro de Apocalipse, mas ele não é muito, não. Ele é uma pregação sobre as narrativas centrais, o que é algo bem legal, mas não é exatamente o que eu tava procurando. Mas ainda assim é uma leitura legal. Eu li ele no Kindle, acho que tava até de graça. Tem muitas leiturinhas assim rápidas e de graça que você consegue comprar lá na Amazon mesmo e ler pelo celular, inclusive, não precisa ter Kindle. Casa de Vó é uma antologia da editora Vecchio, a organizadora é a Nivânia Arruda e tem vários autores, tem a Gislene Camargos, tem a Alice Nardes e eu também, eu faço parte desse grupo de autores. Eles todos são sobre esse tema de casa de vó, sobre a experiência dos avós ali, e eu participei desse livro de 2 formas. Eu escrevi um poema, uma poesia, que é uma coisa que eu quase não falo, mas é porque também, tipo, eu tenho um pouco de vergonha, mas de vez em quando sai um poema, assim, não é muito minha vibe, não. Mas eu gostei muito porque eu escrevi um poema em homenagem à minha avó, que já faleceu. Ela faleceu em 2022, e eu me emocionei muito mesmo escrevendo a poesia, e depois eu tive a oportunidade de fazer também a ilustração da capa, e a ilustração de algumas artes internas, junto com a minha amiga Alice Nardes. Então foi muito legal participar desse projeto e é muito bom, tipo, ter o livro assim em mãos e saber, ele tá aqui, saber que eu pude participar. É uma experiência muito legal como escritora e como leitora também. Tão Doce Como o Amor, da Ana Maria Duarte. Esse livro aqui também eu li no Kindle, é um desses livros curtinhos que você consegue ler de graça lá na Amazon. E eu gostei muito, ele é tipo um romance água com açúcar, bem curtinho mesmo, e eu tava com vontade de só descansar a cabeça assim, e aí eu li. Eu acho que ele não deve ter nem 100 páginas. Eu li vários livros curtinhos esse ano que fizeram eu me divertir bastante, então gostei. A Espera, que é um conto de Lígia Fagundes Telles.
Essa Lígia Fagundes Telles, ela é muito famosa. Na verdade, eu tinha procurado outro livro dela pra ler, eu acho que é... Eu não lembro como é que era o nome do livro. Mas eu não encontrei esse de graça e aí peguei ele pra ler. Ele também é bem curtinho e esse conto falou muito comigo. Porque assim, ele fala sobre... Eu não quero dar spoiler porque é tão curtinho que nem qualquer coisa que eu fale já vai ser spoiler. Mas ele é sobre uma mulher que se apaixona por um cara e o cara vai embora. E quando ele retorna, ela tá esperando ele do mesmo jeito, 10 anos depois. E esse livro falou muito comigo sobre dependência emocional e sobre como que nós, às vezes, esperamos muito pouco e nos sujeitamos a coisas terríveis por esperar muito pouco. Então, assim, a escrita dela é fantástica, tipo, em poucas páginas ambientou a gente, coloca a gente completamente na história. Você, nos primeiros momentos, é do ponto de vista do cara e depois da mulher, e você fica até confuso, tipo, do lado de quem você tá, sabe? Então, assim, achei a escrita dela maravilhosa, muito bom. Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Gente, que livro massa, viu? Esse livro ali, junto com o Clube do Livro de Moças, que eu faço parte agora. E eu achei muito legal. Ele foi a primeira leitura, tem um outro livro aqui também. Mas Eu e Minha Boca Grande fala sobre quando a nossa boca, quando nós mesmos atrapalhamos a nossa vida, os nossos planos por falar demais, ou por falar pouco, ou por falar errado. E ministrou muito porque eu falo pra caramba. Então esse livro, ele fez eu refletir que às vezes o problema não é você falar pouco, é o jeito que você fala. Ou então, não é você falar muito, mas é sobre o que você está falando. E em vários momentos, desde que eu li o livro, e já faz até um tempinho, assim que eu ia falar alguma coisa, me vinha na cabeça: Ê, boca grande, será que você vai falar uma coisa que vai te edificar, que vai te ajudar, ou você tá dando um tiro do seu pé? Então, assim, gostei muito. A Joyce Meyer também, ela é uma autora muito legal. A escrita dela é muito fácil de compreender e eu acho que todo mundo deveria ler. Foi muito massa ela mesmo, de verdade. Steve Jobs, As Verdadeiras Lições de Liderança, do Walter Isaacson. Esse livro aqui, ele também é curtinho. O Walter Isaacson, ele é muito conhecido por escrever biografias. Eu li a do Leonardo da Vinci, que é um livro desse tamanho aqui, e eu ia ler o do Steve Jobs, porque a gente usa iPhone, e aí eu adquiri meu nome? Um Mac pela primeira vez, e eu tava impressionada como que é um sistema operacional totalmente diferente, e que eu não sei o que tem no computador que ele te dá vontade de sentar pra usar ele, dá vontade de sentar e trabalhar, um negócio estranho. E aí, eu conversando com meu marido, a gente foi ver um dos filmes de biografia do Steve Jobs, e a gente ficou muito curioso sobre a forma como ele trabalha, a forma como ele criou, porque dá pra ver que ele fazia tudo de uma forma muito conceitual, pensando no usuário. E o designer, o arquiteto e o engenheiro, eles têm que trabalhar fazendo uma planta, um projeto que pense no usuário. Então eu pensei muito assim, o que eu posso fazer no meu projeto, na minha arte, no meu trabalho, que possa ser cada vez mais benéfico para a pessoa que vai utilizar. E aí a gente começou a pesquisar. Como o livro da biografia dele era muito grande, eu tava doida pra ler alguma coisa logo, encontrei esse, que tem acho que umas 100 páginas, 50 páginas, algo assim, ele é bem curtinho. E aí eu peguei pra ler, e ele é muito bom porque são microtópicos, são tópicos bem pequenininhos. E teve uma frase dele que me marcou muito, que talvez eu não vou saber falar exatamente, porque eu sou muito ruim de decorar a frase. Mas era alguma coisa como saber aonde não investir o seu tempo é tão importante quanto saber onde investir. É alguma coisa assim, ou então saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. É tipo isso. Que às vezes você investir tempo no lugar errado tira o seu tempo de investir em coisas realmente importantes. Foi uma das frases que assim, me marcou e falou muito comigo o dia todinho. A Sublime Substância do Nada, de Mamed Karim. Esse livro é muito legal porque o autor dele é o pai de um amigo de infância do meu marido. Então, é muito legal você fazer uma leitura que você conhece o autor, principalmente porque ele é uma pessoa que tem uma visão muito ampla e muito diferente também de várias áreas, assim. E esse livro, ele é um livro que fala sobre duas coisas. Primeiro, ele é muito sobre poemas, e eu achei muito legal que em alguns poemas que ele escreveu, ele fala da esposa dele, com quem ele é casado, ele fala dos filhos, da sensação de quando os filhos nasceram. E eu achei isso muito fofinho, principalmente por conhecer o autor.
E outra coisa que ele fala também, que é sobre esse título, A Sublime Substância do Nada, é que ele fala muito sobre a água e sobre que, na visão dele, a água pode ser Deus, ou a água e Deus são a mesma coisa, ou então que Deus se revela através da água. E apesar de que teologicamente eu não concordo muito, eu achei isso muito interessante, achei isso muito legal, justamente porque na Bíblia a gente tem inúmeras referências ligando Jesus com a água. Eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. E também sobre, poxa, todo lugar, todo planeta que as pessoas vão observar, será que pode ter vida lá? A primeira coisa que você procura, água. Oxigênio também, né? Mas, tipo, água é o principal, é a base da vida. Então, assim, eu achei muito legal a associação. E tanto os poemas, assim, ler poemas de uma pessoa que é mais velha é sempre uma experiência muito legal pra você refletir sobre tudo ao seu redor, pra você aprender também, né? E eu gostei demais dessa leitura, foi muito massa. Clássicos de Verdade, Mitos Greco-Romanos. Esse livro eu reli porque quando eu era criança, ele era meu livro favorito. Ele tá aqui em algum lugar. E ele é um livro muito legal porque ele tem, tipo, ilustrações. Eu amo livro ilustrado. E ele é um livro que fala sobre lendas. Então, ele fala sobre o mito de Ariadne, sobre o mito do Velocino de Ouro, do Narciso, os mitos greco-romanos ali, né? Mas, pra ser sincera, eu li ele, mas assim, eu já conheci as histórias, mas eu li mais porque eu queria ter aquela sensação de quando você é criança e lê o livro pela primeira vez. Foi bem legal. Histórias para Enganar o Tempo. Esse livro também é uma publicação tocantinense. Ele é lá da Fundação Cultural de Palmas, que é onde eu trabalho. E eu tive a honra de participar desse livro como diagramadora, que não é muito bem assim minha área, mas eu achei muito legal. As histórias, elas são contos que são originados do curso de contação de histórias lá do Centro de Criatividade da FCP. E é muito legal ver autores que são novos escrevendo, porque tem um brilho muito grande e as histórias, elas parece que elas vão direto no coração, sabe? É uma coisa que é muito um desabafo, um respiro mesmo dos autores e não uma história que foi feita para fazer sucesso ou algo assim. E eu, pessoalmente, gosto muito desse tipo de escrita, foi muito legal. E por último, mas não menos importante, a Bíblia, que eu ainda não terminei, porque eu tô gravando esse vídeo dia 25 de dezembro, mas tô no cronograma tudo certinho, então eu vou terminar. E assim, todos os anos eu leio a Bíblia, todos os anos eu leio a Bíblia. Eu fiz um vídeo chamado 1,74%, onde eu falo que para você ler a Bíblia toda, você tem que ler de 3 a 4 capítulos por dia, todos os dias do ano. E esses capítulos, essa quantidade, dá tipo 15 minutos, 20 minutos, algo assim. Eu não lembro a conta exata que eu fiz, mas que isso equivale a 1,74% do seu dia. E que então, quando você fala assim, eu não consigo ler a Bíblia porque eu não tenho tempo, ou então, não, pra mim não adianta ler a Bíblia porque eu tenho uma rotina muito corrida. É como se você estivesse falando, eu não tenho 1% do meu dia pra devolver para a pessoa que me deu o meu dia todo e que me deu o meu ano todo, que me deu a vida toda. Então, assim, eu me esforço para ler todos os anos a Bíblia e é impressionante. Cada ano que eu leio, eu tenho uma nova visão sobre ela. Eu vejo que tem textos que às vezes eu não entendia, que aí eu passo a entender, ou então coisas que estavam em conflito dentro de mim e que no prazo de um ano se resolveram e aí eu leio aquele texto com um novo olhar. E isso me mostra que, assim, a Bíblia em si, ela não muda, mas a gente muda e a nossa visão das coisas de Deus também muda. E isso é bom, porque isso é uma obra do Espírito Santo quando você muda pra melhor. Então esse foi o vídeo, agora acabou, graças a Deus, 42 livros. E, como sempre, o meu objetivo final não é, tipo, ler um monte de livros, mas é isso tudo que eu acabei de falar, né? Cada livro, pra mim, é você sentar e conversar com o autor, aprender com os autores, aprender alguma coisa, descobrir alguma coisa e principalmente essa reflexão de temas tão diferentes, como que isso vai te moldando ao longo do ano. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a paz do Senhor e tchau, tchau!